O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até o primeiro. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro. Pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 só hora. E tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Estava pensando nesse texto da primeira leitura. A gente pode aplicar isso de diversos modos, né? Mas penso que a gente pode aplicar essa metáfora, entre aspas, que aparece na primeira leitura do livro de Juízes, sobre a nossa ação pastoral. Quando se precisa nomear coordenadores para pastoral ou para a comunidade, fica sempre essa empurra, né? Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho qualidades, eu não sou preparado, e etc. E é interessante porque as árvores queriam encontrar um rei. Começaram pedindo para a oliveira. A oliveira deu a sua desculpa, dizendo que não podia. Depois pediram a figueira. A figueira também deu a justificativa, dizendo que não podia. Depois pediram a videira. Também a videira disse que não podia. E, por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós.
chega a ser cômico a resposta do espinheiro. O espinheiro diz: o espinheiro respondeu-lhes: se deveras me constituir vosso rei, vinde repousar na minha sombra. Será que alguém encostaria a cabeça no tronco do espinheiro? Será que alguém dormiria tranquilamente debaixo de um espinheiro? Eu acho muito pouco provável. E ele dá esta condição: se de fato vocês fizerem isso, então, se deveras me constituir vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Eu fico pensando, o que é pior? Dormir embaixo da sombra do espinheiro ou ser consumido pelo fogo? Entre o espinho e fogo, o que nós escolheríamos? Que escolha difícil, tá louco? Nem espinho, nem fogo, a gente quer. Né? Então, repito, isso dá para aplicar perfeitamente à nossa vida pastoral. Dá para se aplicar à nossa vida pastoral. Porque assim como constituir o espinheiro como rei, todas as pastorais, todas as comunidades sempre irão precisar de alguém que vá à frente, que seja o primeiro ou que seja o responsável por todos na comunidade. Todas as comunidades e todas as pastorais e movimentos precisam de uma liderança. Muito mais do que a liderança do padre. Claro, o padre é por natureza essa liderança, mas que diretamente está ligado a esta ou aquela pastoral, a gente precisa sempre de alguém que assuma esta função. E aí a metáfora é boa nesse sentido, porque muitas vezes é uma dificuldade. Não deveria sê-lo, não deveria ser um peso, não deveria ser uma dificuldade, mas muitas vezes é uma dificuldade. Porque, no fundo, são sempre os mesmos que estão fazendo quase tudo. Por isso Jesus dizia, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. No Evangelho nós ouvimos quase que continuidade desta parábola do livro de Juízes. O trabalhador foi procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Em diversos horários. Ele saiu de madrugada, ele saiu às 9 horas da manhã, ele saiu ao meio-dia, ele saiu às 3 horas da tarde, ele saiu às 5 horas da tarde. E às 5 horas da tarde, eu acho incrível esta frase, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles respondem: porque ninguém nos contratou. Também, olhando para a realidade pastoral, muitas vezes a gente vê também este, entre aspas, comodismo de muitas pessoas. Muitas vezes se vê muitas coisas que precisa fazer, muitas vezes até se comenta que certas coisas não foi feito, mas que na hora de fazer, não, fulano vai fazer, ciclano vai fazer. Alguém vai fazer. Ele está lá, já faz um tempão que ninguém fez. E de repente está se comentando. Essa frase poderia ser repetida. Por que estás aí? Em vez do dia inteiro colocar o tempo todo desocupados. E de vós também trabalhar na vinha. E de vós também se colocar à disposição para trabalhar na vinha do Senhor. Para construir, para recolher os frutos, para produzir frutos.
Então é preciso a gente sair do nosso comodismo e nos colocarmos à disposição. E uma última observação é sobre o pagamento. Ele combinou com os empregados 1 moeda de prata por dia. Ele combinou 1 diária. E quando chegou a hora de receber, aqueles que trabalharam mais, foram contratados de madrugada, pensaram que iam receber mais. E aí há o diálogo no final, né? Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Aqui numa outra realidade, saindo da realidade material, muitas vezes a gente pode cair na tentação de dizer para Deus o que Deus deve fazer. Fazer assim, Senhor, o Senhor faz assim, desse jeito, neste tempo, para esta pessoa, como se nós pudéssemos definir ou determinar o que Deus vai fazer. É um pouco dessa resposta que o patrão dá para esse funcionário. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Aí, olha a última frase. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Eu achei forte demais, mas um padre professor que deu aula para mim uma vez, ele disse que muitas vezes nós, porque não compreendemos a ação de Deus na nossa vida, ou nós nos damos o direito de dizer o que Deus deve fazer, ou a gente acaba vendo em Deus um concorrente nosso, que vai nos ameaçar. Deus nunca será nosso concorrente. Deus nunca será nosso adversário. Deus nunca vai competir, nós nunca iremos competir com Deus. Porque nós somos criaturas e Deus é criador. Não existe competição. A gente tem que obedecer. A gente tem que amá-lo, a gente tem que aceitar aquilo que ele propõe. Mas ele nunca será nosso concorrente. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. De novo, eu repito o que eu disse ontem, brincando. Ninguém nunca vai ver numa fila alguém brigando para ocupar o último lugar. Na fila, seja ela qual for, todo mundo quer ser o primeiro. Nunca vai ver alguém brigar na fila. Ah, eu sou o último. Não, eu sou o último. Não, eu que sou o último. Não. Há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Nós, neste sentido, nós devemos ser os últimos na questão de glória, na questão de prestígio, na questão de ser reconhecido. Mas nós devemos ser os primeiros a fazer a vontade de Deus e a viver os seus mandamentos. Porque muitas vezes se inverte, né? A gente quer ser o primeiro a receber aplauso, a ser reconhecido. E para viver os mandamentos, a gente não se coloca, muitas vezes, nem em último, a gente se coloca depois do último. Se é que existe alguém depois do último, né? Que o último é o último. Mas no sentido de que a gente está sempre protelando, a gente está sempre deixando para outro dia, deixando para amanhã, deixando para o futuro, deixando para quando eu puder, eu tiver tempo, já tiver feito todas as minhas coisas, aí eu vou me dedicar a servir a Deus. Então, não podemos. Não vai fazer que nem aquela historinha que eu contei, que eu repito, para terminar, de uma mulher sentada na igreja, todo final de semana, aquela senhora sentada na igreja, um dia começaram a dizer lá, estamos precisando de pessoas para ajudar na catequese.
A distinta senhora sentada no banco da igreja dizia: isso não é para mim. Depois, na semana seguinte, estamos precisando de pessoas para ajudar na limpeza da igreja. A distinta senhora sentada lá no banco da igreja dizia: isso não é para mim. E assim sucessivamente foi pedido ministro de Eucaristia, foi pedido para trabalhar em outros grupos, e aquela distinta senhora sempre dizia: isso não é para mim. Um dia a distinta senhora morreu, foi para o céu, não se sabe como, mas foi. Chegando lá, São Pedro foi procurar uma pessoa para desenvolver uma missão importante lá. A distinta senhora, lembra? Sentada, aquela que vivia sentada no banco da igreja, e apresentou-se para São Pedro e disse: São Pedro, estou preparada. Pronto, eu vivi a minha vida inteira preparando para essa missão. O senhor pode pedir que o que quiser, que eu estou pronta. Aí São Pedro disse para ela: a senhora não pode. E ela ficou brava: mas como não posso? Eu me preparei a vida inteira, eu estou pronta. Aí São Pedro olhou para ela e disse assim: a senhora não pode, porque aqui no céu não tem banco. Tirem as suas conclusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.